Eu vou aproveitar a aula de hoje para explicar para vocês algumas particularidades da língua de sinais. Obviamente, a língua de sinais ela é muito visual. Tudo que a gente faz é visual. E isso, gente, acaba mudando, por exemplo, um pouco da ordem das frases. Mas isso é para qualquer idioma. Não é impossível a gente traduzir português para o inglês palavra por palavra. A frase fica toda bagunçada, não é verdade? A mesma coisa na língua de sinais. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como que a gente organiza os sinais dentro de uma frase. Lembra quando a gente era criança, que a gente, antes de começar a brincadeira, primeiro a gente organizava ali? Talvez montava a casinha da boneca ou montava a pista ali de corrida, e aí a gente montava, depois a gente traz os brinquedos e faz ali a brincadeira. A língua de sinais é algo parecido. A primeira coisa que a gente vai fazer na língua de sinais é explicar quando isso aconteceu. Quando? Onde? Então eu monto o meu cenário. Quando e onde? É na minha casa? É na rua? É onde que isso daqui está acontecendo? Então eu montei o cenário. Beleza. Então agora eu vou pegar os personagens. Quem que está participando da história? É um carro? É eu? É a bicicleta? É uma pessoa? Quem é que está participando? Então eu coloco esses personagens. E depois eu falo o que aconteceu. Ah, um carro veio e me atropelou. Entendeu? Então a gente primeiro monta o cenário, que a gente vai falar sobre tempo e lugar. Depois a gente pega os personagens, o personagem ali que tá de boa, o inocente, e o vilão. Aí a gente vai pegar os dois, né, os personagens, e depois a gente vai falar o que aconteceu, que vai ser quando vão entrar os verbos. E aí tem um detalhe muito legal sobre a língua de sinais. Sempre que a gente for falar que algo não aconteceu, como por exemplo, não vou na sua casa, a gente brinca, né, entre os intérpretes, a gente fala que surdo, quando vai explicar alguma coisa, eles são igual carro que não dá seta. Que eles viram assim de uma hora para outra, sabe? Muda a direção. Por exemplo, se eu for falar que não vou na sua casa. Casa? Sua? Eu? Ir? Não. Porque o não, o nunca, a negação, ela sempre vai vir cá no final da frase. Entendeu? E, por fim, as perguntas, que eu vou ensinar numa outra aula. Essas perguntas também, gente, elas são localizadas mais pra frente na frase. Elas vão lá no final. Um porquê. Ó, porquê. O quê? O quê? Você segura um grãozinho de arroz. Como? Como? Onde? Lembrando que onde também é lugar, ó. Lugar, neutro. Onde? Cara de pergunta, tá bom? A pergunta tem características semelhantes. A sobrancelha assim, o biquinho, é tudo muito parecido a careta de pergunta. Onde? Essas perguntas sempre vão vir localizadas no final da frase. Então, só para relembrar, na língua de sinais a gente vai organizar a frase assim, ó. Primeiro, onde e quando isso aconteceu. Depois, quem participa da história. Por fim, qual foi a história. E se isso tudo não aconteceu, o não e no final a pergunta, a interrogação, tá bom? Nem todas as frases têm tudo isso, mas é legal vocês entenderem mais ou menos que quando vocês virem os vídeos e falar assim, poxa, eles estão fazendo tudo trocado. Bom, se vocês olharem esse vídeo aqui, vocês vão entender direitinho. Não deixe de assistir o link aqui embaixo que vai ter sinais, outros sinais que talvez eu não vou explicar nas aulas, mas dá uma olhadinha aí que vocês vão gostar.